vale a pena, né? Muito bom com a situação. Você já ouviu falar em paralisia facial? Esse quadro atinge cerca de 80 mil pessoas por ano no Brasil. Quais as causas, como tratar, é reversível? Para responder essas perguntas, eu recebo o cirurgião dentista, o Dr. Diego Guirra, e a administradora Mayra Lima, que passou por essa situação. Bom, sejam então bem-vindos aqui à Rede Alesp. Obrigado. Bom, doutor, para começar então, o que é a paralisia facial? A paralisia facial, ela acontece pela inflamação de um nervo. A gente tem um nervo chamado nervo trigêmeo, que ele é dividido em 3 nervos, que é o oftálmico, mandibular e maxilar. E esses 3 nervos saem de um único caminho, que é o trigêmeo. Às vezes a gente tem uma inflamação nesse nervo e aí acomete uma paralisia numa face. Onde que ele fica, esse nervo? Ele fica dentro da cabeça, eu não consigo mostrar para você, mas ele Mas está aí dentro ele- da calota craniana. E faz a ligação, tem ligação Com 3 com nervos, os então é o olhos. nervo oftálmico, né? do O olho. nervo maxilar e o nervo Certo. mandibular. Tá. Então, ele A- tem as suas ligações. A causa, se sabe? A causa, na verdade, ela acontece por diversas coisas, né? Diversos fatores. Não tem nada específico ainda, a gente não consegue diagnosticar um paciente por conta de um único fator específico, mas está ligado por diversas coisas, como estresse, como vírus, como maneira como aquela pessoa está levando o seu cotidiano, gravidez, maneira hormonal. Então, tudo isso pode acometer um paciente a uma paralisia facial. Mayra, conta um pouquinho pra gente. O que aconteceu com você? Foi em 2015, né? Foi em novembro de 2015, eu tive um pico de estresse, como ele explicou. Eu tive um problema pessoal muito, muito grave e foi muito impactante, assim. E passado algumas semanas, eu saía do trabalho e tinha um jardim muito grande, batia muito vento. E eu sentia que meu olho não bloqueava o vento, né? Eu falei, nossa, tem alguma coisa esquisita. Ignorei. Fui pra praia, saí de férias e fui mergulhar na praia com a minha filha e eu senti que meu olho não fechava de verdade mais. E aí eu falei assim, agora ficou sério o negócio. Voltei para São Paulo, fui no médico, marquei um oftalmologista e ele olhou e falou assim, olha, não tem nada no seu olho que te impeça de fechar. Então eu não sei como te ajudar. Falei, bom, vamos em frente. Semanas depois, em janeiro de 2016, eu descobri uma gestação que veio de surpresa. E tempos depois, eu tive um problema de lombar. Olha o cenário. Fiquei internada 7 dias. E quando eu saí do hospital, estava pior ainda. E eu cheguei no neurologista, que é um neurocirurgião, especialista em coluna. E eu falei para ele, meu rosto piorou logo que eu saí do hospital por conta da lombar. Tem alguma ligação? Ele falou assim, olha, não tem nenhuma ligação. Eu falei, meu Deus do céu, o que será? E marquei um neurologista mesmo, clínico, e aí ele fez todos os testes, todos os exames, pediu uma tomografia, olhou na tomografia, não tinha nada. Os testes estavam todos normais, eu não tenho formigamento, eu não tenho nada. E ele me sugeriu que fizesse sessões de fonoaudiologia. Chamei uma amiga, ainda bem que a gente tem amigos, né? E ela passou alguns exercícios para fazer em casa, na frente do espelho, para ter a conexão neural. Isso. Então você faz um movimento, olhando no espelho, o cérebro vai começando a entender que ele precisa fazer aquele movimento. Estou errada? Não, tá certo, é isso mesmo. E não resolveu. Parti para fisioterapia, choquinho, gelo quente. E fui mudando as estratégias para que não houvesse uma piora, né, no quadro. Tudo bem, a gente aceita não melhorar 100%, mas piorar era uma coisa que podia acontecer e se eu deixar de cuidar, acontece mesmo. E eu tenho um fisioterapeuta hoje, então eu faço sessões semanais e a gente faz exercícios, né, como que eu vou explicar? Ele puxa e eu tento puxar de volta o músculo, forço a cara de brava, bico, sorriso, a cara do coringa, né? Ele fala, cara do coringa.
Então, dessa forma, o músculo vai trabalhando e não me deixa na mão, né? E é isso. Hoje, já tem 4 anos, né, que eu tô nesse quadro. Já passei por altos e baixos por causa dele, né? Porque mexe com a autoestima, mexe com a vaidade. Então, tem outros fatores. Doutor, fala um pouquinho do caso, então, da Mayra. Claro, na verdade, como foi um caso muito acontecendo lentamente, diferente de muitos pacientes. Eu tenho uma irmã que teve paralisia também de Bell, eu estava contando para ela ali na coxia, contando um pouquinho. A minha irmã teve paralisia de Bell também há 3 anos e meio atrás, também na época da gravidez. E na hora que aconteceu, a gente ficou meio assustado, né? Ela dormiu e acordou no outro dia totalmente travada. E hemiface, né? Metade da face travada, diferente dela, que foi paralisando o olho, foi paralisando a maxila, foi paralisando a mandíbula aos poucos. E você vê que toda a face dela, de um lado, está paralisada. Então, todos esses nervos têm uma conexão. Então, essa conexão é que está travada. No caso da minha irmã, aconteceu o quê? Travou diretamente aquela conexão. Então, os 3 nervos pararam de funcionar na hora, diferente do caso dela, né? Como ela não foi diagnosticada imediatamente, isso causa uma certa dificuldade no tratamento em si. Quando a gente diagnostica um paciente com paralisia de face, paralisia de Bell, a gente entra de diversas maneiras. Eu sempre falo que a gente vira uma bomba atômica em cima de um paciente, né? Quando a gente descobre um diagnóstico. Então, a gente faz tudo que a gente pode fazer para melhorar, a gente tem que fazer. Então, mandar um paciente para uma fonoaudiologia não está errado, mandar ele para uma fisioterapia não está errado, mas esse é um tratamento paliativo, né? Então, a gente está tratando o paciente de uma maneira mais branda, deixando aquilo ali para não piorar, como ela mesma disse. Só que um quadro como esse, a gente tem que entrar diretamente no problema, a gente tem que tratar diretamente o problema. E quando a gente fala de uma inflamação de um nervo, que é o caso de uma paralisia de Bell, né, que é chamado de paralisia de Bell quando a gente tem uma paralisia da face, né, nesses casos de estresse, a gente entra com corticoide para desinflamar esse nervo. Então, esse nervo está tomando uma largura grande no buraquinho que ele passa, né? Então, é como se você estivesse comprimindo essa inervação. E a gente diminui isso e tirando a pressão dessa inervação. A gente também entra com complexos de vitamina B, que também ajuda na neoformação neural, né? E também na bainha de mielina e tudo mais, para ter uma nova conexão naquela musculatura. A gente entra também com laser terapia, que é um tratamento bem legal, que hoje em dia está super em alta para diversas coisas. E a gente também entra com a toxina botulínica, que é o Botox. Todo mundo acha que o Botox é só para a parte boa, estética, né? Não, mas ele é para a parte boa também, para a terapêutica, né? A gente tem diversas maneiras. Eu trato a parte estética, mas também a parte funcional ela é muito importante. A gente não pode deixar de lado. E quando a gente aplica a toxina botulínica num paciente como ela, mesmo hoje ela estando travada há 4 anos, a gente já consegue ter uma melhora. É uma melhora gradativa, mas é uma grande melhora perto de uma fonoaudiologia, de uma fisioterapia. E daí como funciona? Por exemplo, no caso então, da Mayra, já são 4 anos, né, que mesmo fazendo, né, as atividades, fazendo o fono, o físio, mas como que exatamente o Botox funcionaria para que o rosto dela voltasse os movimentos? E aí isso, volta o movimento ou não? Só ameniza? Como que é? Tá, na verdade assim, a gente tem um caso como o dela, por exemplo. Ela chegou para mim faz 4 anos que ela tem paralisia de face e nunca resolveram o problema dela. Então a gente vai entrar com laser terapia, de qualquer jeito, porque a laser terapia ela também vai ativar essa inervação que está paralisada. E a gente vai entrar com a laser terapia a gente faz do lado paralisado, certo? O laser funcionaria como? Na verdade, a laser terapia é uma máquina, né, com uma ponteira, uma ponteirinha vermelha de laser, e a gente vai aplicando em todo o caminho de inervação. Então, a gente vai aplicar tanto na mandíbula, a gente vai aplicar em toda a maxila, tanto por dentro da boca quanto por fora. A gente vai aplicar na região de temporal, testa, por onde a gente está vendo que está travado, né? Toda essa parte tem inervação. E ele faz o quê? Na verdade, ele só causa estímulo para aquela musculatura voltar a trabalhar. Tá? Então, ele ajuda, como se fosse uma terapia para aquela musculatura. E a gente entra com a toxina, com o Botox, no lado que está trabalhando ainda. Então, as pessoas vão pensar, meu Deus, vai colocar toxina de um lado que está mexendo, aí vai ficar os 2 lados paralisados. Não, a gente vai diminuir a função da musculatura que está hipercinética, trabalhando demais,
e fazer com que a musculatura do outro lado, que está paralisada, ela entenda que ela tem que trabalhar, ela tem que fazer força. Porque a que estava muito hipercinética estava fazendo o trabalho das duas musculaturas juntas. Então a gente paralisou aquela musculatura que estava fazendo trabalho demais e a outra, ela vai ter que ter o trabalho de trabalhar, não tem outra opção, né? E aí a gente começa a ter uma vantagem que é a recuperação daquele paciente. Lembrando que a recuperação dele não vai ser em 4 meses, 6 meses. Como ela já está paralisada há 4 anos, vai ser algo a longo prazo. Sim. Então a gente vai pensar em um tratamento de 3 anos, 4 anos, para ter uma sobrevida dessa musculatura, uma renovação dessa musculatura, de uma maneira que ela se sinta 70%, 80% bem melhor. Onde ela consiga sorrir para uma foto, está ok, ela consiga se olhar, os 2 olhos estejam abertos da maneira correta, não conseguindo passar maquiagem, mexer a sobrancelha, de uma maneira que ela se sinta bem confortável. Todas essas informações você recebeu quando você foi ao médico? E a gente percebeu que assim, o diagnóstico foi muito confuso, porque até acharam que você tinha um tumor cerebral, acharam, mas não imaginaram a paralisia. Que eu fui, ele pediu uma ressonância, eu estava gestante, então olha o nível da preocupação dele. Pedi uma ressonância para uma gestante, e eu fiz, e ele até me contou quando eu fui no retorno, ele falou, nossa, faz 1 semana que eu não durmo por sua causa. Eu falei, por quê, né, gente? Eu jurava que você tinha um tumor e eu não saberia o que fazer com você, gestante com tumor, né? Então, eu falei, bom, vamos todos voltar a dormir agora, né? Passei. Então... E ele falou, agora a gente não pode te tratar com medicamento porque você está gestante, então quando você tiver a sua filha, você volta aqui e a gente volta a te tratar. Mas ainda assim ele não percebeu, ele não diagnosticou a paralisia facial. Ele não verbalizou. Eu acho que ele já tinha em mente alguma coisa do tipo, mas ele não chegou a comentar nada, né? E a gente vai no Dr. Google e descobre os termos. Até tinha uma outra doença que agora me fugiu o nome, que foi levantada, mas isso acometia, acho que o restante do corpo. Acho que você sabe da doença que eu estou falando. Na verdade eu sei, mas me fugiu o nome. Me fugiu o nome também. Mas não era o caso, até meu fisioterapeuta falou, não é, porque você perde massa muscular, você perde o movimento muscular de todo o corpo e você nem pode fazer exercício, né, para não piorar. Eu falei, não, então, ok, não é, ufa, mais um problema que não seja, né. Você acabou descobrindo, então, de uma maneira, né, ali conversando com uma amiga, que é médica, e ela que percebeu que tinha alguma coisa diferente? Num churrasco, ela falou assim, isso que você tem é paralisia de Bell, vai atrás de um neurologista e tal. Mas aí vem gestação, vem o filho nasce, tem trabalho, você acaba... Você vou continuar no que eu tô mesmo, porque eu fui muito desanimada, assim, a medicar. Né? Então eu não tinha, até lembrei ele falando do Botox, de aplicar, né? E o primeiro neurologista ele falou, mas ele falou brincando, ele falou, faz Botox do outro lado para ficar igual. E aí eu falei, não, imagina, porque é justamente o que ele falou, né? De parar o outro lado, só que poderia ter sido uma salvação lá em 2016, né? Então, pena que eu não levei a sério. Mas falta informação, então, entre os médicos. Sim. Porque, assim, ele pode... com certeza ele brincou, porque senão ela teria entendido. Olha, você precisa fazer isso. Né? E não foi uma coisa, faz porque vai amenizar e tal. Sim. Então, falta. Sim, na verdade, assim, hoje em dia, as pessoas... A gente vê muita gente brigando pelo mercado do Botox, do preenchedor. A gente vê uma briga incessante das profissões brigando. Só que a gente não consegue levar para a grande massa que trabalha o que tem que ser feito, né? Como que tem que ser feito, com qual paciente agir. Todo mundo acha que o Botox é só para beleza mesmo. Então, se a gente levar essa informação tanto para paciente quanto para profissional, isso faz com que vire um senso comum e todo mundo entenda e consiga resolver o problema do próximo, né? Como eu tive esse mesmo problema dentro de casa, que foi o caso da minha irmã, foi desesperador. Então, você vê uma pessoa que está grávida, ou então a pessoa já está em pânico, né? Porque fica com aquele medo do bebê, de todo quanto é jeito.
E, além de tudo, você vê uma pessoa fragilizada porque a face dela não está mais daquele jeito, do jeito que ela esperava. Então, a minha irmã é super vaidosa, assim como ela, então gosta de se maquiar, gosta de pintar cabelo, gosta disso, gosta daquilo. Então, o susto que a pessoa leva é muito grande. Então, a gente tem que estar totalmente preparado para receber um paciente como esse dentro do nosso consultório. Então, a gente tem que saber diagnosticar ele e saber levar a situação, conduzir uma situação dessa. Né? Então, não é só o fato de, não, as ruguinhas vão sumir, mas o que eu preciso fazer? Peraí, calma que tem alguma coisa diferente que eu não estou sabendo tratar, mas eu preciso entender o que tem essa paciente. Então, é assim que a gente leva no consultório. Mesmo que não seja da minha área, mesmo que, às vezes, o paciente chega com uma manchinha no braço e fala assim, doutor, o que é essa manchinha para mim? Eu tenho que entender o que é aquela manchinha, porque a pessoa confiou em mim, ela está ali porque ela confia em mim. Então, eu tenho que, pelo menos, passar a informação correta e saber diagnosticar de uma maneira mais simples, trazer para o paciente a realidade e ver o caminho mais fácil de tratar aquele paciente. Quais são os especialistas que conseguem fazer esse diagnóstico? Tá, o Ou o tratamento, né? Sim, neurologista consegue trabalhar 100% com paciente de paralisia de Bell. Dentista consegue trabalhar porque a gente consegue fazer toda a parte de mímica facial de um paciente, entrar com todos os tipos de tratamento que a gente que existe hoje no mercado disponível para um paciente como esse. A gente, na verdade, assim, existir um profissional exato para tratar isso não existe, né? Os profissionais, eles têm que saber tratar esse problema. Hoje a classe médica tem que estar muito bem preparada para tratar esse tipo de problema, mas a gente recebe muito paciente porque a gente é dentista, trabalha com a boca e o paciente já vê a boca torta, então ele já vem direto para a gente. Mas a gente sabe que neurologista está bem ligado a essa área. Tá? Tanto no caso da sua irmã, quanto no caso da Mayra, havia gravidez. Sim. A gravidez, ela pode ser ali um fator para desenvolver a paralisia ou ela pode só desencadear por conta do estresse, já que o estresse é um fator importante? Não, na verdade ela não é um fator para acontecer a paralisia, tá? Ela acomete muito as grávidas por conta do pico hormonal e por conta do estresse que é uma gravidez. Por isso que a mulher ela tem que estar bem calma. Uma paciente como a Mayra, ela deve ter passado por um pico de estresse, né, muito grande, que foi o que deve ter acontecido com ela. E além de ter tratado a paralisia de Bell de uma maneira correta, ela também tinha que ter tratado a parte psicológica, né? Porque já estava abalada porque ela estava sofrendo estresse e, além de tudo, criou-se outro estresse em cima daquele problema. Então, se ela tratasse os dois em comum acordo, ela ficaria muito mais tranquila e muito mais satisfeita com o resultado que ela ia ter. Falando do estresse, né? Como que foi para você a hora que realmente você olhou? Porque enquanto estava, o olho tá meio estranho, a boca tá estranho, mas quando realmente puxou e paralisou, como que foi para você? Foi muito... eu nem sei te traduzir numa palavra, mas foi triste, eu acho. Porque você sorria o tempo todo, né? Usei aparelhinho para consertar os dentes, para sorrir mais, aí tô sorrindo mais e de repente, não posso mais. Não é que eu não posso mais sorrir, mas o sorriso já não sai mais como antigamente. E as pessoas ficam olhando assim, tipo, tem alguma coisa errada no seu rosto, sabe? E não falam. Só as crianças são super sinceras, né? E aí, então é a forma que você fala. Então imagina, eu trabalho com o público, eu vendo... Eu trabalho na minha empresa na parte, eu cuido de clientes, né? Então, até onde isso impacta meu trabalho? É uma coisa que eu me pergunto todos os dias, né? E quando eu tenho um estresse muito grande por conta da rotina diária, piora. Então, é o que ele falou, tem que cuidar do emocional. Então, você tem que cuidar do emocional, você tem que cuidar do físico, você tem que cuidar do filho. É muita coisa para cuidar. Mas é muito legal, desculpa te cortar, mas é muito legal, assim, por exemplo, ela tá dando a cara a tapa dela para trabalhar e mostrando para as pessoas, é isso daqui, gente, é isso que vocês estão vendo, isso é importante porque isso globaliza, né? Então faz com que todo mundo entenda que ela é uma pessoa normal, que ela tem uma vida normal e ela só teve um problema nesse meio do caminho aí. Exato, e se você se entrega, você acaba entrando em outro problema da depressão, por exemplo, né? Você não vai querer sair de casa, você não vai querer tirar foto, não vai sair com seus amigos. E aí sua vida social também acaba, né? Então, vamos ser felizes. Com paralisia ou sem paralisia. Deixa eu tirar até uma dúvida com você. Você falou que o tratamento dura 3 anos, né? Nesse caso.
E qual é como que funciona esse tratamento? Qual é a periodicidade aplicações, de aplicação? Ótima pergunta. A gente sabe que a toxina, quando você faz um tratamento de toxina, ela tem uma duração máxima de até 6 meses. Então a gente sempre fala para o paciente que ele vai voltar de 6 em 6 meses para a gente aplicar essa toxina. Uma paciente, por exemplo, no seu caso, que tem uma musculatura super hipercinética, então está em um movimento muito grande só de um lado, a sua volta vai ser de 4 em 4 meses com a gente, com a aplicação da toxina. Então a gente aplicou hoje, volta daqui 4 meses, aplica novamente, 4 meses, aplica novamente. Por que vai ser de 4 em 4 meses e por que tem que ter esses períodos? Porque lembra que eu falei que o tratamento vai durar em torno de uns 4 anos para você ver um resultado legal? Porque essa musculatura ela vai relaxando aos poucos, ela vai entendendo que ela tem que trabalhar aos poucos. E se você não faz um tratamento de 4 em 4 meses, você dá o espaço dessa musculatura entender que ela é forte, que o outro lado não precisa trabalhar, que tá tudo certo e é desse jeito que ele tem que ficar. Entende? É como na vida, né? Quando tem alguém muito folgado, tem alguém sobrecarregado. É isso mesmo. E além de tudo, a gente tem a memória celular, né, do nosso organismo. Então, o lado que está paralisadinho, ele está quietinho ali descansando. Mas ele lembra que ele trabalhou um dia. Ele lembra que ele faz aquele movimento, que ele vai fazer ela voltar a sorrir, que ele tem que piscar um olho. Então, é só dar o estímulo para ele novamente. Então, ela já está fazendo tratamento com a fisioterapia, né, que você disse, faz as eletroestimulações, provavelmente, faz as massagens e tudo mais. Isso tudo vai dar para ela uma facilidade de volta junto com a toxina, junto com a laser terapia. Então, a gente sabe que é um tratamento bem eficaz. O Botox, ele vai paralisar? Porque, por exemplo, a gente entende que metade da face já tem, né, tem menos, né, estímulos, está mais paradinha, mas a outra ela tem todo o movimento, né, do sorriso, dos olhos. Mas aí o Botox ele vai parar um pouquinho? Vai parar toda essa musculatura. Na verdade, a função do Botox é paralisar músculo. Então, por exemplo, eu apliquei na testa de um paciente para parte de beleza, vamos colocar assim. Coloquei na testa de um paciente. Ele vai levantar a sobrancelha, não vai mais formar as ruguinhas porque aquela musculatura está paralisada. Certo. No caso dela, a gente vai aplicar em todo o lado que está hipercinético, que está movimentando demais, porque essa musculatura vai ser paralisada. Isso não vai tirar as expressões dela, por exemplo, eu tô com toxina aqui, então eu sorrio, você não vê pé de galinha, mas meu sorriso está normal. Eu levanto a sobrancelha, você não vê ruguinha. Então, o movimento você tem, mas a musculatura está bem mais frágil, bem mais fraquinha. Então, é o que vai acontecer com ela, vai deixar a musculatura mais fraca para o outro lado voltar à memória celular que ele tem que trabalhar. Ele tem que compensar tudo aquilo que foi paralisado do outro lado. Então, é um jogo um jogo compensatório. Né? Então, o outro lado vai ter que entender que ele tem que trabalhar. Desculpa. Imagina, mas até se diminuir, então, por exemplo, o sorriso, né? Porque se o lado está um pouquinho mais paralisado, o sorriso vem, como vai diminuir, até vai perder essa... A expressão. Não, até a visão das outras pessoas em relação ao paciente. De olhar e falar, não, tem alguma coisa só, mas não estou vendo direito o que é. É meio que nessa linha? Com certeza. A minha irmã, como eu falei, né? Eu sempre cito ela porque é muito mais fácil a gente ter um paciente dentro de casa, né? Como outros pacientes, mas ela está dentro de casa. Então, a terceira vez que ela foi aplicar toxina com a gente, ela falou, gente, eu nem preciso aplicar, tá tudo bem comigo. Mas ela começou a perceber que uma sobrancelha dela ficava mais alta que a outra nas fotos e um olho mais aberto do que o outro. Ela, gente, eu preciso aplicar toxina porque agora eu tô ficando novamente assustada. Porque ela fala, meu rosto de um lado parece que eu tô assustado e o outro lado tá bonito. Então foi quando a gente foi lá aplicar novamente a toxina em todo lado. Na verdade, nesse caso, a gente já começou a aplicar toxina em tudo. Um lado que estava mais paralisadinho, a gente aplica em menos quantidade. E o lado que trabalha mais, a gente aplica em mais quantidade para ficar mais relaxado e balancear toda a face de um paciente. Então, é um jogo de balanceio, né, que a gente fala. Todas as musculaturas trabalham como se fosse um jogo mesmo. Então, enquanto uma funciona, a outra não funciona. No caso da Mayra, que já tem 4 anos, né, da situação, então o tratamento deve durar ali entre 3 anos e meio e 4 anos. Mas uma pessoa que acabou de ter a paralisia facial, quanto tempo ela já vai estar bem com o tratamento? Certo. Ela descobriu hoje o caso dela. Eu também tive uma funcionária de uma das minhas clínicas que também teve. Ela descobriu num dia, no outro dia a gente já começou o tratamento com ela, com a medicação, com a laser terapia. Em 3 semanas ela voltou. Então, é o fato de fazer esse nervo voltar ao tamanho normal, desinflamar, isso já faz com que o paciente sinta aquela musculatura trabalhar novamente, a inervação trabalhar tudo novamente. E você vem com a toxina para potencializar aquele tratamento.
Então, a toxina junto com a medicação, a partir do momento que a gente descobre o problema, traz um alívio, um conforto para o paciente. No caso da gravidez, pode fazer o botox? Pode? Na verdade, a maioria das pessoas falam que não pode, porque mulher grávida a gente fala que é um problemão pra gente, né? Qualquer coisinha que acontece com o bebê, deixa ela ali quietinha, que qualquer coisa que acontece ou com ela ou com o bebê, a culpa é nossa. Mas a gente sabe que num caso como o da Mayra, teve a paralisia, está grávida, eu tenho que tratar aquela paciente. Então a toxina ela pode agir sobre aquele paciente tranquilamente, tá? Você ia fazer uma pergunta, né? Sobre o pós-tratamento. Certo. Legal, fiz o meu tratamento, que nem tive agora, 3 semanas depois estou melhor. E tem um acompanhamento, um pós. Tá. Como que funciona? O que a gente manda a paciente é para um tratamento de terapia, né, com psicólogo, para tirar essa parte, diminuir esse estresse todo dela, entender a causa do porquê que ela está tão estressada e esse estresse não ocasionar mais nenhum problema para ela. E a partir dali ela está livre. Então ela está livre de qualquer tipo de tratamento. Ela só vai voltar para um tratamento com a gente caso ela tenha novamente, seja recorrente. Então, por exemplo, a minha irmã teve dois casos, então ela teve quando ela estava grávida e depois quando meu sobrinho tinha 6 meses. Então foram 2 picos de paralisia e nos 2 a gente teve que tratar. Né? Então o importante é tratar o paciente e depois a gente só monitora. Né? Então o paciente, quando ele tem a paralisia, ele começa a perceber que o rosto dele começa a formigar, tudo vai ficando diferente. Então traz aquela insatisfação para ele, ele já começa a entender que está tendo algum problema e corre para a gente. Tem a questão dos vírus também, né? Herpes pode causar, mas é aquela herpes normal, aquelas que estouram, né, na boca, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Não é só a herpes zoster, mas a herpes comum também pode causar. É um vírus, né? Ele está incubado em nosso corpo. E ele pode se migrar para qualquer parte do nosso organismo, como até mesmo se acoplar a uma inervação. Quando ele se acopla a uma inervação, vai acontecer a inflamação do nervo. Né? Aquele nervo vai estar contaminado e, além de tudo, causando uma inflamação que vai gerar no paciente uma paralisia. O vírus da herpes, né, acomete diversos problemas. Por exemplo, a meningite também acontece por conta de um vírus da herpes. Então a herpes pode acometer diversos problemas no paciente. Né? Aí, só para a gente terminar, que nosso tempo terminou hoje. Precisamos marcar outro, né? Mas para terminar, então assim, estilo de vida é o ideal, então, porque a herpes também ela vem quando a imunidade baixa. Então, é o estresse. Então, o causador sempre é esse. É uma vida que está fora ali do padrão. É isso. Na verdade, quando a pessoa está bem consigo mesmo, está tudo muito mais alinhado na vida dela, a gente sabe que os problemas eles diminuem, né? Então, é mais cuidar de si mesmo, cuidar do seu interior, de como você está levando a sua vida, as suas regras, e ser mais tranquilo com qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de cobrança, né? Principalmente mulher grávida, se tranquilize, vai viver a vida de gravidez, vai aproveitar que é a melhor fase que você tem, e depois sim você pensa nas bombas que estouram, sabe? Depois de 9 meses você pensa nas suas bombas, não é agora, né? Ouvir menos as pessoas ajuda bastante. É verdade. Então é viver uma vida tranquila, é o que vai trazer mais facilidade para aquele paciente não ter nenhum tipo de problema ou sair do problema. Ok, muito obrigada por Eu dividir que sua agradeço. história conosco, Mari. Muito obrigada por Obrigado. todas as dicas e o ensinamento que o senhor trouxe aqui hoje. Obrigado a você. Bom, o programa Em Discussão Especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena. Uma situação.